Bem, Rui, peraí que eu estava com o microfone aberto aqui. Bom, a gente fez um debate no 11 de setembro e eu queria trazer um pouco da discussão para você. Nesse debate a gente tinha aqui o Reginaldo Nasser, o Breno Altman, o Lejane Miran, e chegou-se à seguinte conclusão, né? O Reginaldo Nasser colocou o seguinte, olha, aliás, vamos começar pelo Lejane. Ele fala assim, olha, dos Estados Unidos derrotados no Oriente Médio, 20 anos depois, saindo do Afeganistão, enfim, o Iraque devastado e tal. O Reginaldo Nasser, ele faz uma colocação de que, na verdade, não é uma derrota, porque a gente parte da premissa errada. A premissa errada é de que eles gostariam de ter estabilizado. E ele parte da premissa de que o objetivo era meramente destruir esse mundo árabe que está devastado. O Breno fez uma leitura mais intermediária, dizendo o seguinte: olha, havia sim o objetivo de destruir, mas também era importante estabilizar, né? Estabilizar esses países. Esses países hoje podem migrar para a órbita de China, Rússia, outras potências também. Eu queria te perguntar sobre isso, Rui, se você acha que 20 anos depois eles são grandes vitoriosos, grandes derrotados, ou é uma coisa mais intermediária? Não, eles foram. É uma derrota catastrófica, né? É até interessante, né? As colocações que denotam assim, uma certa incompreensão do fenômeno. O que aconteceu no Afeganistão é o seguinte: num primeiro momento, as forças de oposição aos norte-americanos, Talibã e outros grupos islâmicos armados, eles ficaram muito encurralados. Tá? Os norte-americanos perseguiram eles duramente, bombardearam todos os lugares, invadiram as aldeias e tudo mais. Mas essa é uma política que nós sabemos que ela não pode ser levada adiante de uma maneira permanente. Ela fracassou no Iraque também. Né? No Iraque fracassou essa política. Então, a partir de um determinado momento, o Talibã retomou a contraofensiva e o Talibã foi tomando conta do país. Quando esse último episódio, quando ele acontece, né, para quem vinha acompanhando os acontecimentos e tal, eu não acompanhei assim detalhadamente, que é muita coisa para ver, mas eu sempre acompanho e vejo a situação. Nos últimos meses, o Talibã já tinha 80% do território do Afeganistão. Quer dizer, os norte-americanos e o imperialismo em geral não conseguiu conter a contraofensiva. Para ele, o objetivo deles era o seguinte: nós vamos destruir o Talibã, colocamos um governo fantoche aqui e pronto. Não quer dizer que não vai ter crise, mas vai ser um governo dominado por nós. Eles não conseguiram isso daí, porque o Talibã se transformou novamente numa força popular, isso que o pessoal está ignorando quando analisa isso. O Talibã é uma força popular, uma força do povo do Afeganistão, e ele se transformou nisso devido ao caráter expoliativo, brutal da ocupação norte-americana, que é uma coisa natural de se pensar. Quer dizer, eles não tinham jeito, eles perderam o controle da situação e foi uma derrota extraordinariamente grande. Né? E os efeitos estão aí para operar. Os Estados Unidos sai enfraquecido como potência mundial, mas muito enfraquecido. É pior do que o Vietnã, é pior do que o Iraque, né? É o pior momento do imperialismo norte-americano em escala internacional. Boa leitura, então você está mais alinhado com a visão do Lejane Miran, que também Isso. vê essa derrota catastrófica aí. Eu vi a colocação dele, me parece que ela é parecida com a nossa. É parecida. O Rogério fala: é uma pena o PCO ter um espaço limitado, tipo não ter ninguém no parlamento, bom termos o 247 para ouvir o Rui, né? E o Rui, o PCO também tem seus canais diretos, né? TV Causa Operária também, bastante forte. E reflexão sempre, só lembrando aqui uma coisa, quer dizer, havia planos de destruir 7 países em 5 anos. Era isso, quer dizer, o plano anunciado pelos Estados Unidos era 7 países em 5 anos.